Glória a Deus, querido, a paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe demais a sua vida, que você possa ser alimentado, renovado e impactado pela palavra de Deus, que nos guia, que nos direciona e que nos orienta a vivenciar aquilo que devemos praticar, que devemos fazer, segundo o que a palavra de Deus pensa, não o que nós pensamos, não o que nós almejamos. E o que eu quero falar nesse vídeo, como tema é se podemos, nós cristãos, ouvir música do mundo, né? Essa expressão que muitas pessoas colocam. O cristão pode ouvir música do mundo? O cristão pode ouvir música secular? Quer dizer, eu quero colocar para você, à luz da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e eu quero dividir com você. Eu sei que muitas pessoas, elas querem defender a sua opinião, a sua tese, querem aplicar ela, mas o que eu estou falando não é o que eu acho, não é o que eu penso e nem o que eu quero, é o que a palavra de Deus nos orienta. E se você tem interesse em aprender e receber de Deus, fique comigo até o final desse vídeo, receba e entenda toda a mensagem até o final, para que você não questione, para que você não julgue sem compreender aquilo que estamos ministrando à luz da palavra de Deus. Se você chegou agora, muito prazer, eu sou o pastor Rodrigo Ortunho. Quero pedir a você, já desde já, puder deixar o seu like, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas e se você chegou agora, se inscreva no canal, clicando no inscrever-se, clique no sininho também, ativando a opção todas para que você possa receber mais mensagens proféticas e informações e ensinamentos da palavra de Deus. O que eu quero compartilhar com você, o cristão pode ouvir música do mundo? E eu vou dizer uma coisa. Algumas pessoas dizem, o senhor vai falar porque o senhor não gosta. Não, muitas vezes quando eu prego na nossa igreja, quem me conhece de perto sabe exatamente o meu pensamento. Eu sou igualzinho você, nós temos vontades, nós temos desejos, nós queremos fazer coisas e não podemos fazer coisas que não são saudáveis, que não edificam. Por quê? Porque nós habitamos num corpo corruptível, porque nós habitamos num corpo natural. Isso é natural que aconteça, seja a pessoa o título que ela tiver. Não, pastor, mas eu conheço o meu líder não tem vontade nenhuma. Ele não passa mais por isso, ele não tem vontade de ouvir música disso, ele não tem vontade de comer gordura da carne, ele não tem vontade de fumar, de beber, quer dizer, glória a Deus por isso. Só que nós temos que entender que Paulo diz que todos os dias eu esmurro meu corpo para não pecar contra ti. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela não se converte. Preste atenção, receba esta palavra de Deus para você. A nossa carne, ela não se converte. Pastor, mas eu aceitei a Jesus, eu sou um líder, eu sou ministro, eu me converti, eu não pratico mais. Ah, glória a Deus por isso. A prática são decisões, renúncias, vivenciando para a glória de Deus. Mas não significa que a sua carne não pende, não tendencia para aquilo que é pecado. O que Paulo diz, aquele que inclina para a carne não está na carne. O que inclina para a carne colhe morte, mas aquele que inclina para o Espírito colhe vida. Então nós precisamos entender o seguinte, e aqui eu vou dar a introdução em cima deste tema. O cristão pode ouvir música do mundo, mas em cima daquilo que eu estou pregando aqui, dá para se aplicar em muitas outras coisas em que nós temos dúvida. E a dúvida já é um grande sinalizador de que não é para ser feito. Porque quando está certo, nós não temos dúvida. Ninguém pergunta, eu preciso orar? Eu preciso ler a Bíblia? É pecado eu ler a Bíblia? Quer dizer, essas questões dificilmente existem. Olha o que diz a palavra de Deus, queridos. O evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, e isso é bíblico. Se é renúncia, é porque todos os dias nossa carne vai tentar se levantar contra nós. Mas escute, quem é que vence? A carne ou o espírito? Quem é que vence? O lobo ou o cordeiro? É claro que biologicamente a estrutura do lobo ela é muito mais forte do que a carne. Se a gente for olhar de maneira assim, os dois saudáveis, claro que o lobo, você vai dizer, olha, o lobo é mais forte. Claro, o cordeiro, a ovelha, ela é a presa, né? E o lobo é o predador, então quem ataca é o lobo. Mas se o lobo ele estiver enfraquecido, se o lobo estiver doente, se o lobo não estiver sendo alimentado, ele não terá capacidade alguma sequer para fazer alguma coisa com a ovelha.
ele não conseguirá fazer nada, nem o mal vai conseguir se levantar e vai suceder contra nós. E aí é que está o segredo quando Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz que ele esmurra o corpo dele todos os dias para não pecar contra Deus. Ele está dizendo, eu alimento o meu espírito, eu alimento a minha fé, eu alimento aquilo que edifica, eu alimento aquilo que renova. E por isso que nós somos fortalecidos. E hoje, como pastor, há muitas questões que para mim, quando eu me converti lá atrás, eu achava ser impossíveis de ser vencidas. Hoje, para mim, é fácil. Por que fácil? Fácil porque eu me acho forte? Não. Fácil porque eu entendi e comecei a alimentar o meu espírito em áreas e comecei a aprender com Deus. Mas quando Pedro diz que ele não nega Jesus, ele já caiu em pecado. Porque nós não podemos dizer, olha, comigo não acontece isso. Olha, comigo não tem problema. Eu me converti e nem o mal vai acontecer dessa forma comigo. Se você e eu demos brechas para que Satanás entre, e isso é bíblico, porque um vaso, quando ele está quebrado, ele está com brecha, quer dizer, ele vaza a sua essência, ele vaza o seu conteúdo, ele perde aquilo que ele recebeu. Por mais que você esteja cheio de Deus hoje, daqui a um tempo vai vazando pelas essas brechas. E essas brechas são legalidades para a sua carne, para o diabo entrar, para Satanás entrar. E aí nós começamos a enfraquecer o nosso corpo. Olha o que diz a Bíblia em posicionamento em renúncia. E esse é o segredo do Evangelho. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, verso 24, a palavra de Deus, eu vou citar alguns versículos aqui, depois você anote e guarde no seu coração para você aprender e meditar nele também. A palavra está dizendo aqui, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quer dizer, negue a si mesmo. Queridos, nós precisamos negar as nossas vontades. Nós precisamos renunciar os nossos prazeres para poder seguir a Cristo. Então, o evangelho com Jesus é um evangelho de renúncia. Ah, mas eu me converti. Jesus diz, todos os dias eu tenho que tomar a minha cruz e seguir. Todos os dias eu tenho que me posicionar. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque é diário. A nossa guerra é constante. E quando nós fraquejamos ou enfraquecemos a nossa vida, nós vamos dando legalidade e vamos esmurecendo a nossa fé. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Primeiro, definição do que é música do mundo. Pastor, o que é música do mundo? Música do mundo, música secular. Música do mundo, música secular, ela não é definida pelo que eu acho. Pelo que um pastor ou um apóstolo, líder, seja ele qual cargo ele tiver. Não é eu que vou definir pelo meu sentimento. Olha, essa aqui está o ritmo dela mais ou menos assim, essa aí é do diabo. Olha, essa aqui está fazendo assim, eu não gosto muito. Não. De que forma que eu e você avalia? Quando essa música, ela não tem a palavra de Deus, ela não exalta a Deus, ela não glorifica a Deus. Essa é uma música secular, essa é uma música mundana, que você vai se alimentar e que você não vai edificar. Quer dizer, no rio de Ezequiel diz que existiam, cada 1000 côvados dava um nível, nos artelhos, nos joelhos, no lombo, passava-se as costas, depois não dava mais pé. Por quê? São profundidades que nós queremos viver com Deus. Há pessoas que vão dizer, pastor, mas Deus salva se alguém ouvir música do mundo, a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Aí a salvação não pertence ao pastor, a salvação não pertence a um pregador dizendo, olha, você vai para o inferno porque você fez isso. Mas se você não está se enchendo de Deus, se você não está se alimentando daquilo que edifica, o que está acontecendo? Você está alimentando o lobo. E quando o lobo está forte, ele é o predador, ele ataca a presa, que está mais frágil. Mas quando você alimenta o espírito e o lobo vai ficando de lado, desnutrido, ele não toca mais, ele não age mais. Então nós precisamos entender isso. Então em Lucas 23, 24, a palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, todos os dias negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Agora, olha o que Paulo diz também em Gálatas, eu já vou entrar aqui em alguns versículos de louvor, em Gálatas 2:20. Em Gálatas 2:20 diz a palavra de Deus, Paulo dizendo também, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mais uma vez, ele está dizendo que não é o desejo dele, não é o que ele gosta, não é o que ele se sente bem, não é o que apraz a sua vontade, mas é aquilo que Deus tem reservado para ele. Ele está nos demonstrando aqui passagens e mostrando que a nossa fé,
ela tem um parâmetro daquilo que Deus orienta eu e você fazer. O que Deus orienta? De Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, para que eu e você seja cheio do Espírito Santo. Em Efésios 5,18 diz o quê? Não embriagueis do vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É mandamento. A ordenança é, seja cheio do Espírito Santo. Pastor, existe algum versículo na Bíblia claro, dizendo que a gente não pode cantar uma música do mundo ou ouvir essa música do mundo? Não está escrito, você não pode ouvir música do mundo. Como muitas coisas não estão escritas, como muitas coisas não estão colocadas de forma explícita, olha, de forma, em letras garrafais, olha, não use droga, você é específico, não use crack, não use cocaína, não use isso ou aquilo, quer dizer, isso não está escrito. Isso não está escrito na Bíblia. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus que ensina a renúncia das coisas naturais, nós já entendemos e subentendemos que temos que estar buscando aquilo que alimenta a nossa fé. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. Nós não precisamos encontrar. Você imagina que vai surgir ainda uma droga, vai surgir daqui em 2050, vai criar uma droga terrível, uma maldição tremenda. Por exemplo, um aplicativo que te faz você ficar longe de Deus. Está escrito, fique longe dos aplicativos. Não vai estar escrito. Mas nós, como gostamos de algumas coisas, quando apetece o nosso ego, a nossa vontade, nós começamos a defender isso. Olha, que pastor me prove na Bíblia que não pode ouvir música do mundo. Me prove na Bíblia que não pode ficar fazendo tantas horas. Escute, você é livre para fazer o que quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você quer vivenciar um evangelho genuíno, de profundidade, de intimidade, de relacionamento com Deus, com certeza você vai meditar naquilo que a palavra de Deus orienta. Quer dizer, as condições que Deus dá para quem quer mais de Deus é posicionamento. Em Apocalipse diz, ó, és quente, Apocalipse 3, a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara. É muito clara, Apocalipse 3, do 15 ao 16, escute uma coisa, ou és quente ou é frio, porque mono vomitá-lo-ei da minha boca. Quer dizer, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Pastor, mas isso é ser radical. Escute uma coisa, de novo, não foi eu quem escrevi a Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas pastor, e se seu filho escutar uma música do mundo? E eu vou dizer, meu filho tem 7 anos. Por muitas vezes a gente pega eles assistindo no YouTube, de repente passa uma música, aí já começa a ouvir, eu falo, filho, isso não é de Deus, está errado. Ouça louvores, faça o que é de Deus, busque a presença de Deus. Quer dizer, o mesmo ensinamento que eu estou pregando para você é o que eu prego para minha casa, é o que eu prego para os meus filhos, é o que eu prego para minha família. Agora, pastor, você vai impor, você vai amarrar. Não, não vou fazer isso nem com meu filho e nem com você. Mas você quer entender se é de Deus o cristão ouvir música secular, mundana? Não é de Deus. Não alimenta a sua fé. Não renova a sua vida, não te faz crescer em Deus, não te faz ter autoridade espiritual. Me mostre na Bíblia Jesus ou algum discípulo profeta cheio do Espírito Santo, profetizando como Eliseu, como Elias, como homens de Deus, ouvindo e tocando música do mundo. Onde é que está isso na Bíblia isso? Jesus estava curtindo no barzinho com seus amigos. Jesus estava fazendo isso. Então entenda uma coisa. Mas não está claro. Como eu disse, a Bíblia não vai colocar em letras garrafais e claro todas as coisas que vão surgir. Mas aquilo que ela já manda fazer pelo Espírito é suficiente para a gente entender que as coisas que não agradam a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 4. Olha isso. Tiago 4, verso 4. Adúlteros, está na Bíblia. Não sou eu, é a palavra. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Deus está falando. Deus está nos ensinando através da sua palavra. Quem quer ser amigo do mundo, faz ser inimigo de Deus. Será que precisa de mais alguma palavra ensinando o que deve ser feito ou não? Não, mas eu acho. Não, não é eu acho, é o que você quer. Se você quer fazer, faça o que você quiser. Deus não vai intervir, Deus não vai dizer, vai se amarrar você e vai dizer não faça. Ele deu o livre-arbítrio. Ele fez isso no Éden.
Ele deixou no Éden a árvore da ciência do bem e do mal. Por que é que Deus deixa a árvore da ciência do bem e do mal? Esses dias meu filho estava perguntando, pai, Deus é poderoso, Ele podia tirar todo o mal do mundo. Deus podia acabar com todas as coisas que são ruins e ninguém sofrer mais com isso. É verdade. Deus podia fazer isso, mas como nós íamos provar para Deus o quanto amamos a Deus? Você só prova para uma pessoa que ama ela quando você tem a oportunidade de errar. Você só prova para aquela pessoa quando você o ama, de verdade, você é fiel, que quando algum motivo há a oportunidade de você ser infiel. Porque se não houver oportunidade de erro ou de infidelidade, você não ama, você não tem outra opção. Você é um robô. Você foi programado para dizer glória e aleluia. Não. Dar glória e aleluia e andar com Jesus é opção. Quem quiser vir após mim. Se você não quiser, problema com todo amor é seu. O problema é de cada um. Quem não quiser, não faça. Ninguém é obrigado a fazer o que está escrito. Mas Deus não muda a verdade. Quando Pedro disse para Jesus, Senhor, vai pregar, prega devagar, Jesus. Fala devagar, porque os seus seguidores, os discípulos, diz a Bíblia. Olha isso, os discípulos estão indo embora. Muitos discípulos estão indo embora. Muitos seguidores estão deixando de te seguir. Se fosse hoje, nos dias das redes sociais, diria, você está perdendo todos os seguidores. Só tem 11 aí, mais ou menos, para tentar 12 está difícil. Só tem 12 seguidores, ainda um está sempre falhando contigo. Jesus diz, Pedro, se você quiser ir com eles, pega a mala e vaza. Pode ir também. Pode sair, faz o que você quiser, se você quiser fazer isso. Eu não vou obrigar você a fazer o que eu quero. Faça o que você quiser. Se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. O que é tomar cruz? Quando Jesus estava crucificado, os pés dele estavam como? Preso num prego. Pregado na cruz. E as mãos dele também. Quem está crucificado não conduz os seus passos. Quem está crucificado não toca as suas mãos. E como que ele foi para o matadouro? Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Quem está na cruz não abre a sua boca. Ele aceita, ele recebe a vontade de Deus. Aí Jesus diz, Pedro, faz o que você quiser. Aí sabe o que Pedro responde? Senhor, aonde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Escute uma coisa, querido. De forma alguma, eu quero impor alguma coisa para você. Se no seu carro, na sua casa, você quiser ouvir músicas mundanas, seculares, que alimentam a sua carne, faça o que você quiser. Mas não diga que você não aprendeu, que isso desagrada a Deus. Olha isso como é duro. Adúlteros. E vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Pastor, mas eu conheço um pastor, o meu líder, um pregador famoso, ele escuta, problema é dele. Quando Pedro, que Pedro, um dos líderes poderosos, abençoado, Paulo, Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou, eu vou dizer uma coisa, para mim não é referência a pecado, para mim é referência a acerto. Se Davi errou, o erro dele ficou registrado, não para você errar, é para você dizer o seguinte, Deus, eu preciso vigiar, eu preciso posicionar-se, eu preciso focar no Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 16, verso 25 e 26. Eu quero ser breve aqui, eu vou resumir para você, para não ficar tão longo esse vídeo. Mas se você está sendo edificado, coloque aqui no comentário, pastor, glória a Deus por esta palavra. Eu recebo na minha vida. Queridos, não é imposição. Eu não faço, na nossa igreja eu prego a mesma mensagem. Mas na nossa igreja existem muitas pessoas que escutam, e eu sei. E eu vou dizer, eu amo da mesma forma. E eu continuo amando e servindo essas pessoas. Por quê? Porque eu não vou obrigá-las a elas fazer, nem Jesus fez isso. Mas eu vou pregar a verdade e vou insistir pregando a mesma palavra, até que um dia ela possa se arrepender e se converter. Até que um dia ela pode se humilhar e fazer coisas agradáveis e verdadeiras e genuínas diante do Senhor. Há muitos pregadores dizendo, olha, eu tenho que pregar o que eu vivo o que eu prego. Está errado. A gente tem que pregar o que a Bíblia diz. E vamos aperfeiçoando a cada dia. Então em Atos 16, do verso 25 e 26, a palavra nos mostra a passagem quando Paulo e Silas estavam presos e louvaram o Senhor no meio daquele cárcere. O que fez o louvor? O louvor quebrou as cadeias. Louvor ele quebra com a obra do diabo.
O louvor, ele arrebenta com Satanás. Louvor, ele destrói correntes e maldições que estão contra mim e contra a sua vida. Ou você quer ouvir música do mundo, que não serve para nada, mas não tem problema, escute uma coisa. Quem não semeia no reino de Deus, semeia no reino de Satanás. Não existe outra maneira. A Bíblia diz, eis que eu coloco diante de vós 2 caminhos. Não é 3, é 2. Lembra quando Jesus foi crucificado, tinha um bandido à direita e outro à esquerda? São duas escolhas. Um escolheu se arrepender. Lembra de mim quando entrares no paraíso. E o outro escolheu acusá-lo. Se tu és Deus, desce daí. Salva-te a ti mesmo. É 2 caminhos. Eis que eu te coloco diante de 2 caminhos. E você escolhe. Você decide. Você faz o que você quer. Deus não está obrigando você a entrar no caminho da porta estreita. O caminho da salvação é um caminho de porta estreita. O que é porta estreita? Porta estreita é fazer coisas que às vezes a gente não queremos. Você acha que muitas vezes, eu já falei isso para a igreja, você acha que por muitas vezes eu não queria estar ouvindo? Hoje é que quando a gente começa a vivenciar com Deus experiências profundas, quando a gente começa a experimentar coisas com Deus e ver que as coisas de Deus são maravilhosas, e a carne vai sendo mortificada, isso já não vai ficando mais, vai perdendo o prazer. Mas no começo da minha vida, do meu ministério, você não acha que eu sofria? Eu falei, meu Deus, como eu queria estar ali fazendo o que eles estão fazendo. Como eu queria estar ali brincando, mas eu renunciava. Por quê? Porque quando eu fosse orar, quando as pessoas faziam fila para o pastor Rodrigo, que nem era pastor, era membro de uma igreja para orar, por que elas não faziam fila para outras pessoas orarem? É porque eu pagava um preço. Eu renunciava, eu queria fazer, mas eu dizia, não. Eu preciso viver a vontade de Deus. Não pensa que você pode não... Ah, pastor, para me converter, eu não tenho que sentir vontade nenhuma. Não, pelo contrário. Conversão é renúncia, é decisão, é posicionamento. Você pode sentir vontade de pecar, de beber, de se prostituir, mas você não vai fazer porque você decidiu amar a Deus. Lembra da árvore que estava no Éden? Uma árvore atraente, agradável aos olhos, frutos maravilhosos, desejosa para comer. Tanto é que eles comeram. Quer dizer, vontade nós podemos sentir, mas por que não vamos comer do fruto? Porque obedecemos a Deus, porque queremos honrar a Deus, porque queremos glorificar a Deus e ter autoridade no mundo espiritual. Você imagina uma pessoa bebendo um pouquinho de bebida alcoólica e alguém fala, vamos ali, uma pessoa está em tal pressa, está demoniada, manifestou, vamos lá para você orar. Você acha que essa pessoa, que ela bebeu um pouquinho, ela vai ter autoridade espiritual para repreender aquele demônio? Você acha que ela vai ter autoridade? Por que não? Porque ela alimentou a sua carne. Quem alimenta a carne alimenta o lobo. E quem alimenta o lobo, o cordeiro está fraco. Quem inclina para a carne, colhe morte. Então o louvor tem poder de repreender, de quebrar cadeias. Em Salmos 22, 3, olha o que diz a Bíblia. Deus habita no meio dos louvores. Você quer que Deus esteja na sua casa? Você quer que Deus esteja no seu carro? Você quer que Deus esteja com você? Então faça esse ambiente um ambiente de adoração e de louvores a Deus. Faça esse lugar constantemente, acorda, liga um louvor e glorifica a Deus. Ah, meu irmão, a presença de Deus vai encher esse lugar. A glória de Deus vai inundar esse lugar. Aí algumas pessoas vão dizer e podem colocar em comentários, mas pastor, existe muita música chamada louvor gospel, que é pior que mundana. Eu concordo, é verdade. Por isso que eu iniciei esta mensagem dizendo, por isso que eu iniciei essa pregação dizendo que a mensagem, de que forma que você vai julgar aquilo se é de Deus ou não? Pela palavra. Se está contra a palavra, se está aí contra o evangelho, você não vai ouvir porque não edifica. Não é porque a pessoa se disse gospel, se disse cristã, se disse pastor, pregador, porque existe muito falso profeta. Existe muita pessoa indo para a igreja, músico, só para fazer música gospel, que não tem essência nenhuma. Pela intimidade que você tiver com Deus, você vai discernir isso fácil. Pela intimidade que você tiver com Deus, você vai perceber, a Bíblia diz que quem é espiritual discerne todos, mas por ninguém é discernido. Ninguém vai te enganar. Agora, o meu pastor, o meu amigo, ele escuta, diz que não tem problema a dosagem. Escute uma coisa, usar um pouquinho de droga faz mal? Usar um pouquinho de álcool faz mal? Só um pouquinho de prostituição tem problema? Então fique tranquilo, só um pouquinho no inferno. Não tem problema. És quente ou és frio. Não adianta eu e você querer colocar minha vontade, já disse. Ainda que eu junto com você queira ouvir música secular, ainda que eu junto com você quero ouvir um sertanejo universitário que é legal,
que a gente passa ouvindo, tocando o carro, daqui a pouco, sem perceber, tá na sua mente aquilo impregnado. Porque a música, a musicalidade, ela é atraente. Mas quem é que regia o louvor nos céus e que caiu? Como chama ele? Não era Lúcifer que virou Satanás? Será que ele sabe bem o poder da essência de uma música? É comprovado que a música, ela cura. É comprovado que a música leva pessoas à depressão. É comprovado que a música, ela leva pessoas ao suicídio. É comprovado porque o poder da musicalidade, ele transforma. Lembra quando Deus mandou dar volta aquelas muralhas e tocar as trombetas e louvar a Deus para que aquelas muralhas caíssem por terra? Deus, ele usa o louvor para derrubar muralhas, para quebrar cadeias, correntes. Olha então, Salmos 22:3, Deus habita no meio dos louvores. Escute uma coisa, atrai a presença de Deus para você. Salmo 150, verso 6, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, adore a Deus o tempo todo. Seja cheio da adoração, a tua casa vai ter a presença de Deus contínua, a sua fé aumentada, o seu espírito renovado e o lobo, ele vai ser mortificado, vai ficar fraco, enfraquecido e não vai poder derrubar você. Já vi algumas pessoas dizendo, sabe o que é, pastor? Que a carne é fraca. A carne é fraca. Então isso quer dizer que pecado é vitamina? Que pecar é vitamina? Você quer alimentar o espírito, a sua carne será enfraquecida. O Espírito de Deus tem vitória para mim e para você. Tem mais aqui palavras que eu quero compartilhar com você. Olha isso, já estou encerrando. 1 Samuel capítulo 16, verso 23, quando Saul ficou perturbado, Saul ficou endemoniado, chamaram Davi para que ele pudesse tocar a sua harpa, adorar ao Senhor. Você acha que ele pegou lá e começou a tocar uma música mundana? Não está escrito aqui que ele cantou louvores, mas ele tocava a sua harpa. O que é que Davi fazia se ele é o maior salmista, adorador que existe na Bíblia? O que é que Davi fazia? Adorava a Deus, tocava louvores ao Senhor e os demônios eram expulsos e eles se sentiam em paz, liberto. O louvor liberta, o louvor restaura. Se o louvor restaura, o que faz as músicas mundanas? Se o poder do louvor cura, restaura, liberta, atrai a presença, derruba muralhas, faz milagres, o que faz as músicas seculares e mundanas? Escute uma coisa, você não é obrigado a fazer nada. Eu não entrei aqui para pregar essa mensagem para obrigar a ninguém a fazer nada. Há líderes que defendem, há músicos que defendem. Qual o problema? Existem músicas tão lindas, há pessoas músicas que não ofendem ninguém. Escute uma coisa, querido, não é a minha opção. Não é o que você acha. A avaliação da Bíblia não é o que a gente quer. É o que Deus quer. Renunciar. É o que Deus quer e manda e acabou. É mais fácil a gente viver um evangelho misturado, porque fica fácil. É agradável. Me mostra na Bíblia o que aconteceu com os homens de Deus, perseguidos, provações, lutas. O próprio Jesus. O que ele queria lá no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Jesus disse isso, eu não queria passar por este momento, mas seja feita a tua vontade. Se você quiser viver a vontade de Deus, renuncie, se alimente de Deus, porque você não vai se sentir falta de nada do mundo, porque você vai ter intimidade e você vai ser cheia da glória e do poder de Deus. Existem muitas outras palavras que eu anotei, mas escute uma coisa, talvez ficaria muito longo este vídeo. O objetivo dele foi concluído porque eu compartilhei a palavra. E é nisso que está escrito. Se eu encontrar alguém ouvindo no seu carro música no mundo, ou se eu for convidado para uma casa, uma oração e tocar alguém, fique tranquilo. Não vou agredir ninguém. Não vou mirar com ninguém. Não vou. Quantos casamentos eu fui fazer? Quantos casamentos eu fui fazer que pessoas... Fui lá e abençoar o casamento, abençoar aquela pessoa, mas não deixei de pregar a verdade. Não deixei de anunciar o verdadeiro evangelho. O meu compromisso e o seu tem que ser com a verdade. Não importa se as pessoas não queiram. Uma coisa elas não vão poder dizer, que aonde você passou, você não deixou de pregar a verdade, ou que elas não ouviram a verdade. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Receba no seu coração essa palavra. Toma posse. Avalie esse homem, você, a sua vida, a sua relação com Deus. E viva este evangelho genuíno. Não é eu quem vou te avaliar. É como na Santa Ceia, avalie esse homem a si mesmo.
coma, morra para o pecado e viva para Deus. Não é um pastor que te avalia, não é o pastor que te obriga, mas se você quer uma orientação que edifica, que te faz crescer, fuja daquilo que é inimizade com Deus. Seja amigo de Deus. O que diz em Salmos 1:1? Que nós temos que fazer o quê? O que é que diz a palavra? E nós precisamos vivenciar este evangelho genuíno. O primeiro salmo de Davi. Nós precisamos se sujeitar, se submeter e entender que este Deus é um Deus que tem promessa, que tem milagre, que tem vitória, que tem bênção para mim e para você. Eu vou ler para você para a gente encerrar. Diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios e não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, você pode fazer isso? Faz o que você quiser. Mas antes, o teu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que devido tempo ele dá o seu fruto cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu quero orar por você, quero louvar a Deus pela sua vida. Aqui está a opinião do pastor Rodrigo Ortuim, em cima da palavra de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu acho, é o que está escrito. E a palavra de Deus, ela é a nossa maior orientação de vida, de prática e de fé. Eu quero orar por você. Se você mais uma vez disse foi abençoado, edificado, deixa o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho, confira aí. Pastor, eu quero mais. Se torne membro deste canal, tem um botão embaixo, seja membro. Seja membro deste canal, participe conosco para que você possa ser alimentado cada vez mais e receber mais conteúdos como esse. Eu quero orar pela sua vida e de louvar a Deus por cada um de vocês. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu és Deus, Tu és Senhor, e não há outro além de Ti. Nós não temos que vivenciar aquilo que pensamos, que achamos. E não vamos deixar de amar as pessoas que querem optar em vivenciar, fazendo e cometendo erros. Não, nós vamos amá-las, nós vamos servi-la, nós vamos, Senhor, orar por elas. Deus, em nome de Jesus, quantas coisas praticávamos porque não tínhamos entendimento, porque não conhecíamos a Sua palavra. Mas a verdade nos liberta e a verdade chegou até nós. Se hoje o Senhor quer levantar, que se essas pessoas que estão nos assistindo quiserem ser mais cheias do Senhor, eu tenho certeza que elas vão se abster daquilo que não edifica e vão buscar a Tua face e vão ser cheias da Sua glória. E eu tenho certeza que tudo será novo na vida dela, na minha vida, nas nossas vidas. Porque eu sei que todos os dias eu preciso renunciar. E há muitas coisas que eu preciso melhorar. Eu não estou aqui pregando dizendo que sou perfeito. Eu não estou aqui pregando dizendo, Senhor, que sou alguém alienado. Ou que por alguma coisa não fiz algo talvez que desanimou, ou entristeceu, ou desagradou o teu coração. Por quantas vezes? Mas o que eu estou aqui pregando é que esta palavra me ensina e ensina a cada um que está recebendo. Porque não é a minha palavra, é a sua. Quando Jesus foi confrontado por Satanás no deserto, ele não disse eu acho, eu penso, eu quero, eu acho assim. Ele não, ele disse está escrito. Satanás veio oferecer para ele, você tem poder de fazer as pedras se tornarem pães. Ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem. E o diabo insiste, dizendo para ele, se você se jogar daqui, está escrito que aos seus anjos dará ordem para te servir, se joga aqui do pináculo. E Jesus diz, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás insiste dizendo, se você prostrados me adorares, te darei todas as nações e reinos. Jesus diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Senhor, o que eu estou pregando está escrito, é a sua palavra, não é o que eu penso. Eu abençoo este homem, esta mulher, este querido, esta querida, em o nome de Jesus. E eu profetizo que a sua glória seja sobre ele, em nome de Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.